partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Saudações, estimados ouvintes! Eu, Pablo Rodrigues, vou comandar o programa desta sexta-feira, 19 de novembro, com a Ana Lívia Esteves, diretamente de Moscou. É isso mesmo, queridos ouvintes. Eu e o Pablo vamos fechar essa semana com as notícias do momento, com entrevistas interessantes e muitas histórias imperdíveis. A gente espera que vocês estejam prontos. Mas antes de seguirmos para as entrevistas, nada melhor do que dar um giro internacional para saber, não é mesmo? O que está sendo discutido no Brasil e na Rússia. E vamos começar com as relações comerciais russo-brasileiras, porque nessa semana, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou de reuniões em Moscou. Além de negociações quanto à compra de fertilizantes russos, a ministra Tereza Cristina ainda deu uma novidade boa quanto à abertura do mercado russo para empresas brasileiras exportadoras de carne, em um momento de embargo da China a estes produtos do Brasil. Vamos ouvir o que a ministra comentou em publicação em suas redes sociais? Estive com a autoridade sanitária, com o senhor Dankler, que já realizou hoje uma abertura de mercado das carnes brasileiras para 2 empresas que estavam suspensas e nos prometeu uma visita para vistoriar frigoríficos no primeiro trimestre do ano que vem e também retirar a suspensão de outras empresas do setor de carnes brasileiras. Então, um dia muito produtivo e agora nós estamos já terminando as reuniões. Um abraço aí a todos vocês. Trata-se da abertura de uma cota de 300 mil toneladas de carne, sendo 200 mil toneladas de carne bovina e 100 mil de carne suína. Detalhe, ouvintes, com tarifa zero. Vamos saber um pouco mais sobre como foi o encontro da ministra com autoridades russas, caros ouvintes. O João Santos Lima, da Trading SL, mandou um comentário pra gente. Aqui é o João Santos Lima, da Trading SL. Bom, gostaria de fazer um comentário sobre o encontro da ministra. Foi bastante produtivo. O Ministério de Desenvolvimento da Rússia irá distribuir em 2022 200 mil toneladas em cotas para carne bovina, mais 100 mil toneladas em cotas para carne suína. Isso com tarifa zero, tanto para carne bovina como para carne suína. Isso é muito importante para o Brasil, muito importante. Agora, esperamos que no início dos anos 2022 sejam abertas novas plantas para que o Brasil possa suprir esse volume. É claro que esse volume não é só para o Brasil, mas sim para toda a América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Uruguai e Brasil também. Portanto, acho que é fundamental que o Brasil continue tentando aprovar mais plantas para que se possa suprir essa demanda do mercado russo que vai haver em 2022. A cota russa de 200 mil toneladas de carne bovina vai conseguir cobrir mais ou menos 2 meses de exportação de carne brasileira para a China, se a gente levar em consideração a média de carne bovina do Brasil vendida para a China em 2020. Sem contar que se trata de um aumento perceptível do comércio de carne entre Rússia e Brasil, visto que durante todo o ano de 2020, a Rússia comprou do Brasil um pouco menos de 59 mil toneladas de carne bovina, ocupando assim a 5ª colocação dos maiores importadores de carne brasileira, em uma lista ocupada por China, Egito, Chile e Estados Unidos nas 4 primeiras posições em ordem decrescente. E tem notícia bombástica do Brasil, ouvintes. Tudo indica que o governo federal segurou dados do maior desmatamento em 15 anos para serem divulgados depois da 26ª Conferência do Clima da ONU, a COP26. O documento é de 27 de outubro, mas só foi publicado na quinta, 18 de novembro. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou dados que apontam para uma alta de 22% no desmatamento da Amazônia entre 2020 e 2021, sendo esta a maior desde 2006, caros ouvintes. Ao todo, 13,235 mil quilômetros quadrados de floresta se perderam no último ano. Não ia ser nada bonito chegar numa conferência tão importante com dados pra lá de negativos quanto ao desmatamento. Eles devem ter pensado assim, né? Vale destacar que o Brasil saiu da COP26 com a promessa de zerar o desmatamento ilegal até 2028. Depois desse giro entre Rússia e Brasil, nada melhor do que saber o que o programa desta sexta-feira, 19 de novembro, vai trazer de novidade. E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, a gente vai conversar sobre o aumento da participação das commodities nas exportações brasileiras. No Esqueceram de Mim em Portugal, a Luísa Ramos conta qual atividade cresceu na casa dos portugueses durante a pandemia e pode crescer ainda mais.
No Bombando no YouTube, vamos conferir as declarações do presidente russo Vladimir Putin sobre a crise na fronteira entre Polônia e Belarus. No Destrinchando a Charada Internacional, entenda por que o Brasil teria mais ônus do que bônus entrando na nova rota da seda chinesa. O nosso espião russo descobriu quando que a conexão aérea entre Brasil e Rússia vai voltar a operar, colocando fim a restrições de viagem em função da Covid-19. E o Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar a operação de fuga de uma criança de 2 anos em Mahatkalá. Destrinchando a Charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui. Olá, queridos ouvintes! Hoje, no nosso Destrinchando a Charada Brasil, vamos conversar sobre o aumento da participação das commodities nas exportações brasileiras. Exatamente, caros ouvintes. Todo brasileiro ouve desde pequenininho que o Brasil tem que diversificar a sua pauta de exportações e não pode depender das commodities para se inserir no comércio internacional. Mas, pelo visto, repetir essa frase não surtiu efeito. De acordo com dados recém-publicados pela FGV, a participação das commodities na pauta de exportações brasileiras não só é dominante, mas continua crescendo. O Índice de Comércio Exterior da Fundação apontou que, em setembro, as commodities responderam por 69,7% das exportações brasileiras, a maior participação da série histórica, iniciada em 1998. Além disso, a pauta está altamente concentrada em somente 3 produtos: soja, petróleo e minério de ferro, que representam 40% de todas as vendas externas brasileiras. Os números assustam aqueles que acreditam que o desenvolvimento industrial é necessário para atender às necessidades da economia brasileira, que é essencialmente urbana e bastante desigual. Por outro lado, os dados mostram que o Brasil segue com superávit relevante na sua balança comercial, isto é, nós vendemos mais do que compramos, o que é muito importante para a nossa economia. Exatamente, o superávit comercial garante que mais divisas, isso é, moeda forte, entrem na economia brasileira. O exportador ainda paga alguns tributos na hora de receber o pagamento pelo produto vendido, por isso a arrecadação do governo também comemora o superávit na balança comercial. Mas o que preocupa é a baixa participação de produtos de maior valor agregado na nossa pauta exportadora. A falta da participação da indústria nas exportações reacende o debate sobre como garantir não só a manutenção, mas também a competitividade desse setor. O setor industrial é muito relevante para manter a pesquisa e o desenvolvimento de um país a todo vapor, formando cientistas e pesquisadores. E a indústria é uma ótima empregadora, o que seria muito útil a um país com cerca de 13 milhões de desempregados. Além de concentrada em commodities e basicamente em 3 produtos, as exportações brasileiras também dependem de um só comprador, a China. No caso do minério de ferro, por exemplo, a China responde por 60% das vendas brasileiras, o que influencia não só a produção, mas também o preço dessa commodity. Aliás, outro problema de ter uma pauta de exportações tão dependente de commodities é justamente a oscilação de preços. O preço desses produtos varia muito mais do que o preço de bens industrializados, o que traz bastante incerteza para a economia brasileira. O Brasil, portanto, terá muitos desafios pela frente se continuar no caminho das exportações de commodities. Mas como será que podemos diversificar nossa pauta? E nossa indústria, por que não consegue competir mesmo com o mercado doméstico cativo? Para a gente debater essas questões, convidamos o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Braga, para conversar com a gente hoje. Olá, Gilberto. Muito obrigado por conversar com a gente hoje aqui na Rádio Sputnik. Gilberto, se fala muito sobre a necessidade de diversificar a pauta comercial brasileira, mas o que a gente vê até agora é exatamente o contrário, o aumento da participação das commodities nas exportações. Afinal, por que a diversificação da pauta tem sido tão difícil? Eu acho que por 2 razões. A primeira delas é que nós temos um cenário de pandemia que facilitou bastante o crescimento de alimentos que são basicamente produtos
comoditados, apresentados sob a forma de commodity e que, portanto, ganham projeção combinado com uma desvalorização da moeda brasileira e fortalecimento da moeda estrangeira, ou seja, questões cambiais tornam o produto brasileiro mais atraente porque ele fica mais barato para a compra pelas pessoas de fora do país e, por outro lado, o mundo, durante esse período de pandemia, ele teve uma paralisação de parte das atividades não agrícolas por conta do próprio isolamento social. Então, você tem uma questão conjuntural. E tem uma outra questão, que é uma questão estrutural, que é o fato da economia brasileira ser considerada extremamente fechada em termos de muitas barreiras protecionistas. Então, isso faz com que você crie uma reserva de mercado, um escudo protetor para que parte dos produtos mais elaborados, sobretudo os produtos industrializados, eles concentrem a sua operação dentro dos limites geográficos do próprio país. Quando ele tem que sair para disputar o mercado externo, ele se torna pouco competitivo por questões de custos chamados brasileiros, que uma carga tributária extremamente elevada, questões burocráticas que atrapalham o desenvolvimento negocial regular e rápido, e faz com que, se você não tiver um produto extremamente diferenciado, se for um produto que tenha muitos players e competidores no mercado internacional, dificilmente o brasileiro chega em condições de preço competitivo, ainda que possa ter produtos com boa qualidade. Gilberto, nós comentamos a ausência de produtos industrializados na nossa pauta de exportações. Na sua opinião, isso representa um risco para a indústria brasileira ou ela pode se manter só com o mercado doméstico? Na verdade, o interessante é que nós tenhamos uma indústria competitiva, com inovação e que possa estar acompanhando o desenvolvimento internacional. Vários setores brasileiros, eles são praticamente não competitivos em termos mundiais. Eles sobrevivem dentro de uma espécie de um guarda-chuva interno que garante uma fatia do mercado local. E, por outro lado, como o governo estabelece barreiras e tarifas de entrada, o produto estrangeiro não consegue tomar esse mercado. Então, na verdade, você fica numa espécie de círculo vicioso em que parte da indústria brasileira se satisfaz e se contenta com as fatias do mercado interno, onde ela tem poucos competidores agressivos e pode até cartelizar esse mercado. Então, de alguma maneira, o que nós temos são grandes barreiras para que o Brasil se insira dentro de uma pauta mais diversificada, com produtos de maior poder agregado e elaborado, que não sejam, sobretudo, commodities dentro do comércio internacional. Gilberto, alguns economistas dizem que a ideia de que a indústria é elemento necessário para que o país se desenvolva está ultrapassada. Muitos apontam o caso da Austrália como de um país que, apesar de ter uma pauta exportadora essencialmente agrícola, é capaz de manter um alto índice de IDH. Qual a sua opinião sobre esse assunto, Gilberto? Você concorda que o Brasil poderia seguir o modelo da Austrália ou o desenvolvimento industrial segue importante para o país crescer? Na verdade, eu acho que a gente está falando de coisas diferentes. Quando você olha para o território brasileiro e olha para o território australiano, o Brasil dá várias Austrálias. Então, as diferenças regionais do Brasil, que é um país quase que continental, trazem para o país problemas que não se verificam na Austrália, que tem uma densidade demográfica completamente diferente, uma ocupação da sua população, ainda que tenha algumas áreas remotas e áreas ainda nativas, mas é um desenvolvimento muito mais regular e bem distribuído pelo seu território, e enquanto você vê dentro do Brasil vários Brasis. Então, para você trabalhar as desigualdades brasileiras, é preciso que você tenha setores econômicos tradicionalmente de pontas, que são mais geradores de riqueza. Então, por isso se diz que o Brasil não poderia ser um país essencialmente agrícola, no sentido desse setor ser suficiente para a produção de riqueza e eliminação das desigualdades regionais.
regionais e fazer uma distribuição de renda. Na verdade, o Brasil hoje é um país essencialmente urbano e não mais rural. A maior parte da população brasileira está nas cidades e, portanto, você tem que trabalhar modelos econômicos que gerem desenvolvimento e ocupação para as áreas urbanas. E, tradicionalmente, a tecnologia, industrialização e serviços. E, portanto, essa comparação com a Austrália, a gente pode dizer que o modelo australiano é muito bem sucedido, mas não serve para qualquer país do mundo só porque tenha uma boa produção agrícola. Eu acho que isso talvez possa ser específico para a Austrália. As exportações brasileiras também estão cada vez mais focadas em um único comprador, a China. Gilberto, você se preocupa com a excessiva dependência brasileira da China no comércio internacional? Olha, acho que a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e, pela sua pujança, a gente não pode dizer que ela não seja uma solução e, ao mesmo tempo, um problema. Na verdade, o que a gente observa é que, a cada dia, a China vai crescendo a sua economia e, ao crescer a sua economia, ela se torna um parceiro internacional de todos os países mais importante e hoje é o maior comprador de produtos exportados brasileiros na maioria dos setores, né, desde alimentos até produtos como minério e alguns outros segmentos onde o Brasil é grande exportador. Então, essa dependência ela existe, ela tende a ser cada vez maior, mas, por outro lado, isso também é uma solução na medida em que impulsiona a economia brasileira. Agora, o Brasil tem relações complexas e difíceis com a própria China, porque os seus regimes políticos não se falam atualmente. Isso cria barreiras, até culturais e barreiras ideológicas, fazem com que, às vezes, as questões comerciais sejam afetadas por declarações dos governantes, por determinadas posturas. É preciso que o Brasil enxergue a China como um grande parceiro e que amplie essas relações dentro de um caráter profícuo, tenha uma diplomacia mais pragmática e menos errática. Gilberto, a gente sabe que o Brasil, desde Getúlio Vargas, adota medidas com vistas a desenvolver sua indústria nacional, mas isso não se reflete nas nossas exportações. Na sua opinião, quais as medidas que o governo deve tomar agora para que o país possa ter uma pauta mais diversificada? Olha, eu acho que é importante, primeiro, o Brasil incentivar a pesquisa e desenvolvimento. A gente observa que a perda de cabeças inteligentes brasileiras para o exterior permanece e, ao contrário, vem crescendo. Então, o Brasil não retém os seus talentos, não estimula o desenvolvimento de pesquisas. As universidades cumprem um papel importante, mas aquém do que poderiam desempenhar quando comparado com o funcionamento e a produção das universidades estrangeiras de ponta. É preciso destravamento de questões burocráticas, ter marco jurídico mais confiável, duradouro, seguro para tratar esse desenvolvimento. Então, não é possível você ter projetos a regulação legal comercial muda a cada instante, de acordo com os titulares do poder, né? É preciso ter uma reforma tributária que desonere a cadeia produtiva e é preciso ter incentivo, aumentar a participação do fomento financeiro ao desenvolvimento industrial e tecnológico. Gilberto, como economista que acompanha a dinâmica das exportações brasileiras, quais as perspectivas para o futuro? Eu acho que tem questões novas surgindo, né, como o uso do PIX no Brasil, que provavelmente agora vai ser autorizado a partir do ano que vem nas transações internacionais. Então, isso talvez favoreça, com mais medidas de desoneração, para que pequenos negócios, novos empreendedoristas possam acessar o mercado internacional. Então, o Brasil tem muita criatividade, tem muita barreira para que o pequeno e o médio negócio acesse o mercado estrangeiro, falta de apoio, falta de oportunidades para fazer essas transações, e uma delas é a questão cambial. E eu acho que talvez com o PIX internacional possa ser destravado na medida em que você faz operações instantâneas, e a grande questão para a pequena e média empresa, além de ter cuidado da chamada papelada,
era a dificuldade cambial em receber, diante das barreiras de Banco Central, fechar contrato de câmbio, intermediação de terceiros, e com o Pix, até acho que, pelo que se estuda, pequenos volumes poderão ser autorizados de forma imediata, sem essa necessidade formal que tradicionalmente é exigida nas transações de comércio exterior. Então, acho que isso vem facilitar bastante. O Pix realmente veio para revolucionar o sistema de pagamento brasileiro. Impressionante. A possibilidade dele poder ser usado internacionalmente não vai só ser bom para as pequenas e médias empresas, como disse o Gilberto, mas também para pessoas como o Pablo e eu, que vão poder enviar e receber dinheiro do Brasil com muito mais facilidade. Isso é verdade, porque atualmente o processo é bastante tributado e lento. Vai ser muito melhor poder usar o Pix. Libera aí, Banco Central. A gente está aguardando ansiosamente aqui. Mas, Gilberto, muito obrigado pela entrevista. Foi muito interessante e visionária. Esse foi o professor de economia do IBMEC, Gilberto Braga, caros ouvintes. O nosso quadro Destrinchando a Charada Brasil fica por aqui, caros ouvintes. Até mais. Esqueceram de mim em Portugal. Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem. Pessoal, chegou a hora de irmos falar com a Luísa Ramos, nossa correspondente na Europa. Ela está no momento na França, mas vai dar um panorama de qual atividade caseira só cresce nas casas lusitanas. Fala, Lu! Olá, Ana! Olá, Pablo! Saudações aos ouvintes da Rádio Sputnik. Bom, o mundo todo verificou mudanças nos hábitos de compra e consumo ao longo desse tempo de pandemia. Em Portugal não foi diferente, e as prioridades de consumo dos portugueses mudaram muito desde o começo de março de 2020, a começar pela forma de comprar. A facilidade de ter em casa o que quiser através de um clique na internet, com certeza foi o maior diferencial para muitas nações. Com certeza, muitos contágios foram evitados pelo fato de não precisar ir às compras pessoalmente. Um grande avanço para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, especialistas apontam hoje para compras por impulso ou coisas que hoje, com a reabertura e caminho sentido fim da pandemia, se tornaram obsoletas para os consumidores. Em Portugal, por exemplo, as pessoas passaram a comprar mais frutas e alimentos frescos, enlatados também para estoque. Com relação a eletrodomésticos, máquinas de café e principalmente equipamentos para fazer exercícios foram os campeões. Porém, o que se vê hoje em plataformas de venda de usados em Portugal, como a OLX, são inúmeros anúncios de equipamentos como esteiras de exercícios e bicicletas ergométricas que já provavelmente não têm mais serventia para muitas pessoas. O jornal britânico The Guardian chamou o fenômeno de remorso do comprador pandêmico, num artigo publicado dia 8 de novembro. Em contraponto, um hábito que parece ter vindo para ficar é a bricolagem. Para quem não sabe, bricolagem é a realização de trabalhos manuais sem um profissional, como, por exemplo, montagem de móveis, pequenas instalações, pinturas ou reparos feitos pela própria pessoa. Que o diga as grandes empresas de material de bricolagem em Portugal e Espanha. Os países ibéricos devem atingir até o final do ano os mais de 5 milhões de euros em vendas, o que representa um crescimento de 5,9% em comparação a 2020, de acordo com dados da Informa DIB. Já as empresas desse tipo de material só em Portugal podem registrar um aumento de 5,8% este ano, o que equivale a 1,1 milhão de euros, algo em torno de 6,9 milhões de reais, segundo a mesma fonte. Além disso, o órgão de levantamento de dados prevê também crescimento no setor para 2022 e 2023. No mercado ibérico, existem atualmente cerca de 530 lojas de material de bricolagem, das quais cerca de 350 estão na Espanha e as restantes 180 em Portugal. Na terrinha, as regiões de Lisboa, Porto e Braga acolhem 40% deste tipo de estabelecimento.
Eu confesso que a única coisa que eu fiz mais em casa durante a pandemia foi trabalhar e cozinhar. Não fiz muita bricolagem, apesar de ter montado umas araras de roupas e bancos de madeira. Coisas simples. Já as compras foram várias. Comprei uma panela dos sonhos, uma fritadeira elétrica, equipamentos de exercício também, bastante, e adquiri também o hábito de fazer uma horta, plantando tomates, alfaces e cebolas no quintal. E vocês, Pablo e Ana, também adquiriram esse hábito que só cresce e promete crescer ainda mais em Portugal e Espanha, a bricolagem, ou passaram a fazer outras coisas? Contem suas experiências e eu estou ansiosa para ler os comentários dos nossos ouvintes no YouTube e no SoundCloud. Pessoal, ótimo fim de semana e quem estiver em Portugal se agasalhe muito bem, pois vem aí uma onda de frio polar na semana que vem. Até mais, pessoal! Bom, por aqui na Rússia eu acho que todos também passaram a fazer mais coisas em casa, assim como nos países ibéricos. Eu particularmente adoro esse novo hábito. Parece que lá no Brasil, pelo menos as pessoas equiparam mais suas cozinhas, não é mesmo? Eu vi até notícias de que aquela marca famosa de panelas, a Tramontina, cresceu 50% na pandemia e chegou a uma receita de 10 bilhões de reais. Aqui na Rússia também vende facas Tramontina e eu sempre compro, adoro. Sim, se uma marca apenas cresceu tanto, com certeza outras marcas também viram as cifras aumentarem. O que faz todo sentido, sendo que as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa na pandemia. Eu comprei vários itens para melhorar a minha cozinha e minha panela elétrica. Foi um investimento que fez toda a diferença. Eu já não fico mais sem ela. É meu xodó. Legal, Pablo. Eu também passei a fazer mais consertos em casa. Eu sempre conserto roupa, que é algo que eu realmente sou boa em fazer. Mas bricolagem em si, eu não sou muito fã, não. Eu troco no máximo uma lâmpada. Mas pronto. Sobrevivi meus 32 anos de vida e sigo bem. Luísa, muito obrigado pelas informações de hoje e um bom final de semana. Valeu, Luísa Ramos. Tenha um ótimo fim de semana e se agasalha porque tá chegando um frio por aí. Até mais! Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações e estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Queridos ouvintes, vamos dar uma passadinha na redação da Sputnik Brasil para conversar com nosso colega Tito da Silva. E aí, Tito, quais são os vídeos que estão bombando no nosso canal do YouTube hoje? Olá, amigos da Rádio Sputnik. Eu me chamo Tito da Silva e trago para vocês os vídeos que estão bombando no YouTube. No topo da lista desta sexta-feira, 19 de novembro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou o Ocidente de usar a crise migratória na fronteira entre Belarus e Polônia como uma forma de pressionar Minsk e criar uma região de tensão próximo da Rússia. Putin criticou a política migratória europeia, dizendo que esta esquece de seus próprios compromissos na esfera humanitária. Depois, o presidente ressaltou o fato de que há crianças entre os refugiados e que também seriam vítimas das ações das forças de segurança polonesas na fronteira, marcadas pelo uso de gás lacrimogênio, canhões d'água e helicópteros que sobrevoam a área com sirenes. Para você ver o discurso do presidente, é só digitar no YouTube. Putin, Ocidente usa crise migratória para criar tensão perto da Rússia. No segundo vídeo de hoje, durante a audiência no Senado dos Estados Unidos, a nomeada por Biden para comandar o escritório do controlador da moeda dos Estados Unidos, Saule Amarava, foi alvo de fortes críticas por parte dos congressistas do país. A questão seriam obras e declarações escritas nos últimos anos por Amarava com cunho marxista e anticapitalista. Os congressistas se preocupam com Amarava na regulamentação dos bancos norte-americanos, ao passo que ela já defendeu em discurso a destruição de empresas ligadas ao setor energético. A origem de Amarava também foi tema de debate entre os legisladores. Ela nasceu e cresceu na União Soviética e estudou marxismo e leninismo na faculdade. Legisladores norte-americanos duvidam muito da competência e também dos objetivos de Amarava dentro do escritório do controlador da moeda. Contudo, a ex-cidadã soviética, por enquanto, só foi indicada para o comando do órgão e precisará de apoio dos congressistas para ser empossada. Para assistir ao vídeo, é só digitar ex-soviética escolhida por Biden para regular bancos gera suspeitas de senadores.
No terceiro vídeo de hoje, o Canal 90 resolveu fazer uma lista das maiores patadas que pararam na TV. Algumas delas foi com o Datena. Em dada vez, falando com o capitão Bonifácio da Polícia Militar de São Paulo, Datena resolveu dar um puxão de orelha na equipe dele, que parecia estar atrapalhando ele falar com o capitão. Mas aí o militar resolveu melhorar a barra da equipe e elogiou o Datena, dizendo que todo mundo queria falar com ele porque o programa era dinâmico. Bom, apesar da simpatia do capitão, Datena parece que não estava bem naquele dia e resolveu ir para cima do capitão, dizendo que quem cuida da equipe dele é ele. Outro caso foi com a companhia de dança Panteras, que foi no programa Qual é o Seu Talento, do SBT. Dançando como os Flintstones, a companhia não agradou o jurado, mas, além de levar uma sirene vermelha, houve um tchau daqueles meio que grosseiro. A líder do grupo não gostou nadinha disso e acabou dizendo o que tá ruim é o programa. Bom, foi aí que começou o barraco. E no quarto vídeo de hoje, o canal Nerd Show resolveu fazer uma lista dos piores momentos de Galvão Bueno em sua carreira na televisão. E parece que logo lá para 1982, um ano depois de ser contratado pela Globo, Galvão acabou dando uma mancada em uma corrida de Fórmula 1. Galvão acabou confundindo os corredores e deu vitória para um piloto, quando, na verdade, a vitória era de outro. E em outro caso, na Copa de 1994, quando o Brasil se tornou tetracampeão, parece que teve um desentendimento entre o Galvão e o Pelé, que foi convidado para participar da narração da Globo. O problema é que o Galvão acabou ficando meio que chateado, que o Pelé não parava de falar. E vendo o clima meio tenso, Pelé acabou dando uma escapadinha para fora da cena. E no quinto vídeo de hoje, o canal TechZone resolveu mostrar umas invenções que parecem que facilitam muito a vida da gente. E uma delas é o Fog X, que é um adesivo que foi inventado para colar nos óculos e que não deixa as lentes ficarem embaçadas. Outra invenção bem bacana são as Pale Blue Batteries, que são as baterias recarregáveis que não se descarregam quando não estão sendo usadas. Além disso, elas são recarregadas 5 vezes mais rápido do que as baterias recarregáveis convencionais. Só uma Pale Blue Battery pode substituir mais de 1.000 baterias descartáveis, o que seria uma enorme economia de tempo e dinheiro. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais! A crise entre Polônia e Belarus é muito preocupante. A aliança militar OTAN fez declarações preocupantes sobre a escalada militar. Relatos da mídia indicam que a Polônia estava em negociações com a Letônia e Lituânia para convocar o Conselho da Aliança Militar para discutir esse assunto. A ideia seria invocar o artigo 4 da Carta da Organização, que diz que uma agressão a um membro seria uma agressão a todos e, por isso, demandaria ação militar. Mas nesta sexta-feira, 19 de novembro, o chanceler polonês Zbigniew Rau disse que a situação não demanda a implementação do artigo 4. Que alívio, caros ouvintes, mas os migrantes na fronteira continuam em uma situação bastante complicada. Então a gente vai acompanhar os desenvolvimentos. Tito, muito obrigado pelo boletim de hoje, bom fim de semana e até mais. Destrinchando a charada. Encruzilhada Internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos. Encontre com a gente as respostas às perguntas do momento. E hoje convido mais uma vez ao ar a nossa repórter correspondente e produtora do programa da Sputnik, Luísa Ramos, para juntos apresentarmos o Destrinchando a Charada Internacional. Hoje falaremos sobre a chamada Nova Rota da Seda Chinesa. Olá mais uma vez, Pablo, é isso mesmo. Lembrando aos nossos queridos ouvintes que a Nova Rota da Seda não é tão nova assim. A iniciativa chinesa, conhecida como Rota da Seda Marítima do século XXI, foi firmada pelo presidente chinês Xi Jinping no ano de 2013, mas desde seu anúncio permanece como um ponto de interrogação entre o Brasil e a China. A ideia do projeto surgiu na China depois da crise de 2008-2010 na Europa e visava mesclar as relações comerciais entre vários países e a China.
A intenção era facilitar o comércio entre as nações prejudicadas pela crise através do desenvolvimento e melhoramento da infraestrutura. Na sequência da crise, faltou dinheiro. O déficit fiscal e a dívida pública em muitos países aumentaram. Então, os chineses decidiram fazer empréstimos e doações ou até mesmo investimentos em vários países. Na época de seu lançamento, há quase 9 anos, o projeto chegou oferecendo investimentos a mais de 140 países, incluindo 19 estados latino-americanos e do Caribe. Porém, desde o governo Dilma, esse projeto não entrou diretamente na agenda das relações sino-brasileiras. Para entendermos para que a China criou a iniciativa da nova Rota da Seda e saber se o Brasil precisa aderir ao projeto de maneira oficial, conversamos com Roberto Dumas, professor de Economia Chinesa no INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo. Obrigada pela entrevista, professor. Obrigado, Dumas. Para começar o nosso papo, você poderia explicar para nós e para os nossos ouvintes o que é exatamente esse projeto chinês? Vai mostrar que a Rota da Seda seria uma maneira de escoar os excedentes e de amalgamar as relações comerciais entre vários países e a China. Essa ideia da Rota da Seda, principalmente marítima, ela partiu justamente depois da crise de 2008, 2010 na Europa. Falou, olha, vamos tentar desenvolver e melhorar a infraestrutura para receber, para facilitar o comércio internacional entre as nações, principalmente depois da crise. Porque depois da crise a gente soube que o comércio internacional e a relação entre os países ficaram um pouco complicadas. A China falou, olha, já que eu também quero escoar meus produtos e a gente precisa cada vez mais defender o multilateralismo, vamos fazer empréstimos e também doações ou até mesmo investimentos com vários países, ou seja, se você pensar em Memorandum of Understanding, já tem mais de 150, 160 países aí, mas Memorandum of Understanding, como o nome diz, né, é um memorando de entendimento, eu quero, você quer, só que o diabo está nos detalhes. Então, quanto vai de dinheiro? Depende. Você está falando de 1 tri, 2 tri, 3 tris, a gente não sabe, pode ser investimento, pode ser equity, então o valor nunca tem. Mas, se a gente pensar por um lado geopolítico, é óbvio que a China está tentando melhorar o que a gente chama de Sharp Power. Para destrinchar, esse Sharp Power falado pelo professor, podemos dizer que é algo entre os chamados Soft and Hard Power. Enquanto o Soft Power é representado pelo Instituto Confúcio, o Hard Power não está disponível para a China, uma vez que os Estados Unidos têm presença militar na Ásia, incluindo na Coreia do Sul, no Japão, nas Filipinas e na Austrália, e continuam vendendo armas para lá. O senhor poderia detalhar mais essa relação da China para nós, professor? Detalhar o Sharp Power chinês? Obviamente que a China não pode colocar bases militares na América Latina e nem na Europa. Isso seria um contrassenso para a OTAN e mudaria tudo. Então ela descobriu um termo médio, que é o quê? O Sharp Power. Eu vou tentar pegar ou tomar ou melhorar minha zona de influência investindo nos países ou emprestando recursos nos países, para que, de certa maneira, se tiver que votar, ainda estou bonzinho no aspecto, né? Se tiver que votar a favor ou contra da ONU, já existe uma predisposição e a favor da China. Agora, tem também, vamos pensar, as más línguas, que é uma maneira de uma subserviência dos países em relação à China, por exemplo. Num caso bastante improvável de uma guerra entre China e Taiwan, ou China e Japão, é bem possível que a China pegue o telefone, converse com um dos pontos onde está sendo feito esses investimentos e peça para o líder desses países que evite que seja usado o espaço aéreo, o espaço marítimo para as forças aliadas norte-americanas. Então, se você pensar pelo lado econômico, é maravilhoso. Agora, achar que também não é uma maneira de exercer a zona de influência da China seria uma ingenuidade. Então, por isso que eu falo, se você olhar no Wikipedia, você vai ver que isso daí é muito mais uma coisa econômica. Mas se você analisar bem, isso é uma maneira de você exercer o teu Sharp Power, aumentar a tua esfera de influência não militar, mas também não tão soft, por isso que a gente chama o Sharp Power. Entendido, professor Dumas.
E, professor, sabemos que o Brasil e a China são grandes parceiros comerciais, mas podemos dizer que essa parceria segue forte atualmente, mesmo com recentes problemas de gestão, relações internacionais que causaram atritos? Podemos dizer que as relações sino-brasileiras ainda clamam por uma possível entrada oficial do Brasil no acordo da nova Rota da Seda? Ambas economias são absolutamente complementares, o que é diferente da economia chinesa com a mexicana. Ou seja, as duas são bastante competitivas, se você comparar México com China. Ora, a China com o Brasil, já tem vários estudos aí do Santiso, que mostra o quão complementar é a minha economia. Agora, a gente entrar, pensando aqui, né, a gente entrar no Memorandum of Understanding pela Rota da Seda, dado que os chineses estão investindo pesadamente em infraestrutura, já estão aqui, vão estar aqui, eventualmente no 5G, se você pensar geopoliticamente, eu não acho que exista necessidade. Se nós estamos falando de investimento, eles já estão aqui, as portas estão todas abertas. E você entrar, porque agora está se formando no tabuleiro da geopolítica um novo cenário. A relação Estados Unidos e China, a chapa está esquentando, principalmente no que concerne Taiwan. Então, você chegar e falar deliberadamente, olha, entrei no acordo da Rota da Seda, não há necessidade, na minha opinião, não há necessidade desse tipo de provocação, porque nada muda. O Brasil e a China têm interesse de melhorar as relações comerciais. Tem interesse, mas para que assinar uma coisa onde, eventualmente, a postura do Brasil tem que ser a mais neutra possível nessa briga geopolítica entre China e Estados Unidos? Primeiro, eu não posso tomar partido. Isso é briga de cachorro grande. Da mesma maneira que eu não tomo partido da China, eu não tomo partido dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos também não podem me ignorar, porque os Estados Unidos sabe que o maior país da América do Sul é o Brasil. Então, a bruta porta de entrada para os chineses aqui. Mas, por outro lado, eu também não posso ficar fazendo coisas desnecessárias. Aí fica a pergunta, o que muda no relacionamento dos investimentos? Eles vão trazer mais investimento? Não, vão trazer o que a gente está mostrando. Então, eu acho que isso daí, na minha opinião, seria eventualmente uma provocação geopolítica desnecessária para os americanos. Então, para que a gente vai querer entrar num negócio desse, se na prática provavelmente nada muda? Ou seja, você tem mais ônus do que bônus entrando nisso. Dumas, você diria então que a entrada da nova Rota da Seda poderia prejudicar o Brasil no contexto mais global? Não sei se é prejudicar, mas é um recado, de certa maneira, complicado para ser dado para os Estados Unidos. O país não tem amigos, o país tem interesse. Então, eu tenho interesse que venha investimento chinês. Mas será que vai vir mais investimento chinês porque assinei o acordo da Rota da Seda? Não, os investimentos continuam vindo. Então, para que eu vou fazer essa provocação diplomática com os norte-americanos, sendo que, na minha opinião, não é isso que vai trazer mais ou menos investimentos. Eles já estão aqui em telecomunicações, em carros, em energia elétrica, em energia em óleo, bancos, em infraestrutura, estão fazendo linha de Belo Monte, compraram hidrelétrica já, a Brownfield, etc. Então, o que isso vai me adiantar? Porque em finanças a gente sempre analisa qual é o risco-retorno. Que retorno adicional eu vou ter, posto que eu já tenho? Olha, acho que nada. Qual é meu risco? O risco é dos Estados Unidos começar a falar, olha, já entendi, você está tomando partido. Então, para que eu estou fazendo isso? Não é para tomar partido. Eu não tenho nada a ver com a briga de vocês com Taiwan, com a Pax Americana. Veja, não é hora do Brasil tomar posições. Ah, mas o governo... Não estamos falando de governo, estamos falando de Estado. Estado brasileiro, eu não tenho nada a ver. A guerra é muito longe. O Brasil nunca entrou em guerra. A última guerra foi a Guerra do Paraguai. Então, não tenho nada a ver com essas brigas. Certo, professor. Mas mesmo sem estarmos dentro deste acordo diretamente, tivemos aumento das relações de importação e exportação chinesas durante a pandemia. Podemos dizer, então, que esse período, apesar de lamentável, fortaleceu as relações sino-brasileiras? É difícil falar que a pandemia foi positiva, não cabe na mesma frase, mas que é óbvio que isso aumentou. Melhorou por alguns motivos. Primeiro, agora que eles estão restabelecendo o plantel, né? Eles importaram toneladas e toneladas de carne como um todo, de proteína animal e de carne suína. E o Partido Comunista Chinês, ou qualquer órgão lá, pediu ou até proibiu que os porcos fossem criados de uma forma um pouquinho mais profissionalizada. Ora, porco come o quê? Ração. Ração vai o quê?
soja, milho e trigo. Trigo é positivo para a Argentina, mas soja e milho, muito mais positivo para mim. Então, não acho que a pandemia deve ter ajudado, mas a mudança do modelo econômico, melhorando e aumentando a urbanização, o recuo, mudando também o modelo, aumentando a renda do trabalhador chinês por causa da febre suína, agora eles estão criando os porcos de uma forma um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor significa que eles vão acabar ficando cada vez mais perene a necessidade de grãos dele por parte, o que acaba ajudando a gente. Mas existe, por outro lado, um choque de oferta. Por exemplo, você pode falar, mas não melhorou? Enfim, as narrativas acabam ficando confusas. Professor, como que o senhor avalia o nível de importância das telecomunicações na relação Brasil-China ao longo das décadas? E atualmente, com o 5G chegando e os intercâmbios de empresas de tecnologia? De novo, eu insisto, os países não têm amigos, têm interesses. Então, por exemplo, vamos lá por 2 pontos. Quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989, a China desapareceu para o mundo. Deng Xiaoping e o Li Peng foram os caras que tiveram que passar o tanque, e aí aconteceu tudo aquilo lá. Em 1990, a China desapareceu para o mundo. Em 1991, caiu a União Soviética. Deng Xiaoping percebeu, falou, se eu não correr agora, porque ele entrou no ostracismo com as reformas de abertura econômica e de sistema de responsabilidade rural. Se eu não correr agora, todo o dinheiro que está no mundo vai acabar indo para essas antigas repúblicas da União Soviética. Então ele fez um grande acordo, onde ele costura um acordo com o Partido Comunista Chinês, falando, olha, vocês vão continuar liderando o país por mais 100 anos e mais 100 anos e nunca teremos uma democracia, desde que você aprove a continuidade das minhas reformas. Ele falou, olha, sendo assim eu topo. E a segunda perna do acordo foi o Exército de Libertação do Povo. Falou, olha, Exército Chinês, se vocês apoiarem as minhas reformas, eu prometo que teremos sempre um exército moderno, rico e com participação em empresas chinesas. Aí você começa a entender o problema da Huawei. A Huawei ou foi controlada pelo exército chinês. Aí, esse é um ponto que eventualmente pode assustar os militares. Por outro lado, a Huawei já está aqui há 22 anos. Já deu 2G, o 3G, o 4G, é o principal fornecedor de backbone. Então, quem tem que dizer se ela vai trazer ou não, se existe a possibilidade dela ser um cavalo de Troia e espionar, não sou eu. Não é o presidente, é o Ministério das Telecomunicações, é o GSI. Mas será que trazer o 5G depois de eles estarem aqui há 20 anos seria verdadeiramente um divisor de águas? Falar, finalmente eu vou ter informações confidencialíssimas do Brasil? Não sei, mas de novo, quem tem que saber isso é quem entende. Não podemos discutir ou levar à mesa esse tipo de discussão com o intestino, com as vísceras. Tem que discutir com a cabeça, tem que analisar com a cabeça. E se eu não dou para o chinês, eu vou dar para o outro. E outra, vai ficar muito mais caro, porque Nokia fala com Nokia, Ericsson fala com Ericsson, e Huawei fala com Huawei. Então, vou ter que trocar a maior parte dos backbones das operadoras, da Vivo, da TIM, de todo mundo. Então, tudo isso está na mesa. Professor, para alguns analistas, a articulação da nova Rota da Seda da China pode ganhar mais peso simbólico nos próximos anos no Brasil, mesmo sem essa entrada na iniciativa comercial chinesa, em especial por conta da desarticulação do Mercosul. Como podemos associar isso, professor? São coisas distintas, né? Não é um acordo de livre comércio. Eu não estou falando daquele acordo do RCEP, que foi feito com tantos países, inclusive da China. Isso não é acordo de livre comércio, nem de diminuição das tarifas. É simplesmente que eu vou trazer ou investimento, ou equity mesmo, ou financiamento, para melhorar a infraestrutura dos meus parceiros. Como eu tenho dinheiro, eu quero fazer isso daí. Mas o Mercosul, ele não é um impeditivo, porque nós estamos falando de coisas diferentes. Não é um tratado de livre comércio, não é um tratado alfandegário, não tem nada a ver. Na minha opinião, eu ainda insisto que isso daí é muito mais ao lado do sharp power, de querer aumentar a zona de influência chinesa, através de conquistar colegas dando dinheiro, cada vez mais. Mas é que nem eu digo, eu não preciso assinar isso para suscitar raivas e ranger de dentes do outro lado. Eu já estou atraindo. É isso, pessoal. Conversamos aqui com Roberto Dumas, professor de economia chinesa no Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, para entender melhor as perspectivas de uma suposta adesão brasileira à nova Rota da Seda da China. Obrigada, professor. Obrigado demais pelos esclarecimentos, Dumas, e esperamos contar com sua participação aqui
nas próximas análises. E o texto dessa entrevista foi publicado no nosso site por mim, Luísa Ramos, e pela jornalista Yasmin Scali. É só procurar por que Brasil teria mais ônus do que bônus entrando na nova rota da seda chinesa, entenda. No site br.sputniknews.com. Até a próxima entrevista! Espião russo. Atenção, atenção. Espião russo solto no Brasil. Muito cuidado com quem você fala, pois pode ser o espião Nikita. Onde está este russo agora? Queridos ouvintes, chegou a hora da gente dar uma passadinha lá no Rio de Janeiro para conversar com o nosso espião russo, Nikita Lentsev. Olá, Nikita. Olha só, a gente tava com uma saudade de você. Me diz uma coisa, o que é que tá rolando aí na cidade maravilhosa? Olá, Ana Lívia. Olá, Pablo. Meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Sputnik Brasil. Meu nome é Nikita e sou repórter da Sputnik Brasil, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Voltei, queridos ouvintes e meus estimados colegas, e voltei com uma notícia bem pessoal. A partir de 1º de dezembro, a Rússia retoma o tráfego aéreo com o Brasil, Argentina, Costa Rica, Mongólia e Bangladesh, segundo informou o Comando de Crise da Luta contra o Coronavírus russo. O comando afirmou aos jornalistas que foi tomada a decisão de, a partir de 1º de dezembro, retomar de modo recíproco os voos regulares com os seguintes países: tráfego aéreo com o Brasil na rota Moscou-Rio de Janeiro, Costa Rica na rota Moscou-São José, Argentina na rota Moscou-Buenos Aires e também com Bangladesh e Mongólia. Os voos entre a Rússia e o Brasil, Argentina e Costa Rica serão realizados 2 vezes por semana. Eu, pessoalmente, fico muito feliz em ler esse tipo de notícia, porque como várias pessoas ao redor do mundo inteiro que não moram mais perto das suas famílias, fiquei isoladíssimo da minha mãe e meu pai, que finalmente vão poder me visitar. Pode nem parecer verdade, mas o coronavírus parou até a comunicação postal pelos correios, né? Entre os 2 países, o Brasil e a Rússia. Eu tenho uma tradição minha pessoal de mandar cartão postal de Natal para amigos de família, o que achei ainda mais significativo nesses tempos de isolamento. Uma forma acessível de mostrar carinho sem furar quarentena. Mas quando eu fui na agência para mandar a minha pilha de cartões coloridos, todas cheias de purpurina bem estilo carioca, me falaram que é impossível mandar qualquer coisa para a Rússia porque essa via bilateral foi suspensa devido ao Covid-19. Imagina minha alegria ao ler essa manchete. Até agora, essa decisão parece ser bem pensada. A média móvel de óbitos de coronavírus aqui no Brasil é de 255 mortes, 2% menor que o cálculo de 2 semanas atrás, o que demonstra tendência de estabilidade. Acre, Amapá, Roraima e Sergipe não registram mortes. Quanto à vacinação, 22 unidades federativas do Brasil atualizaram seus dados sobre vacinação contra a Covid-19 e em todo o país, 156.962.922 pessoas receberam a primeira dose de um imunizante, o equivalente a 73,58% da população brasileira. A segunda dose da vacina, por sua vez, foi aplicada em 125.589.396 pessoas, ou 58,87% da população nacional. Já 12.016.907 pessoas receberam uma dose de reforço. Venham me visitar aqui no Rio de Janeiro, trazem doces russos e abraços calorosos, bem do jeito que era antes da pandemia. Gente, a notícia que o Nikita trouxe hoje é maravilhosa. O trânsito de pessoas entre Brasil e Rússia estava seriamente restrito desde o início da pandemia. A Rússia levou muito sério a questão do trânsito de pessoas como mecanismo para controlar a pandemia. Por isso, as conexões aéreas com países como o Brasil ficaram mais de 1 ano suspensas. Imagina a gente aqui, caros ouvintes, sem poder receber os familiares brasileiros na Rússia. E mesmo ir para o Brasil, nossa, é uma aventura. Agora tudo volta ao normal. Na verdade, melhor do que o normal, afinal vai ter o voo direto Moscou-Rio de Janeiro. Carnaval 2022, lá vou eu. Nikita, muito obrigado pela notícia e a gente se vê no Carnaval Carioca. Deu russo.
De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. Ih, deu russo! Não há idade para ser um fugitivo, queridos ouvintes. Tem gente que foge de coisas sérias e tem gente que foge só por fugir mesmo. Como um russinho de 2 anos de idade, isso mesmo, de 2 anos de idade. A operação de fuga aconteceu em Makhachkala, que é a capital da República Russa do Daguestão. O russinho se encontrava no jardim de infância. Enquanto todas as crianças estavam passeando e brincando pelo território do jardim de infância, um caminhão entrou no estabelecimento para descarregar produtos alimentícios. E o bebê fugitivo, estava de olho bem aberto, só olhando por onde dava para escapar. O entregador abriu o portão, estacionou o caminhão perto da cozinha do jardim de infância, descarregou toda a comida, fechou o portão por onde entrou e seguiu o caminho com o seu caminhão. Se a operação do entregador demorou uns 15 minutinhos, este tempo foi suficiente para o russinho arquitetar o plano de fuga. Com todas as crianças brincando e correndo de um lado para o outro, pode ficar difícil para as professoras conseguirem controlar o movimento de todos esses peraltas. E o peralta fugitivo já sabia por onde escapar. O russinho subiu em um carro de criança daqueles conversíveis que só arrastando com os pés para conseguir andar e saiu dirigindo seu carro rumo ao portão do jardim de infância. Chegando no portão, a operação de fuga atingiu seu momento mais difícil, destrancar as grades de ferro. O pequeno fujão tentou com uma mão, tentou com a outra e nada desse portão abrir. Mas quem quer fugir mesmo consegue ter as melhores ideias, caros ouvintes. O russinho Peralta subiu no carro conversível e assim abriu a fechadura do portão. Daí só restou a esse russinho correr dirigindo seu carro conversível em miniatura. Mas a vontade de fugir era menor do que o frio que estava fazendo na rua. Esse russinho Peralta arrastou o carro para perto do muro do jardim de infância e ali ficou escondido, sem dar nem um pio. O pequeno estava de casaco, mas não tem frio russo que perca para um casaco, queridos ouvintes. Depois de uns minutos, um morador local conseguiu avistar o fujão escondido perto do muro do jardim de infância. Ele levou o menino para uma farmácia, anunciou ter achado a criança no grupo de WhatsApp e quem estava no grupo começou a buscar os pais do russinho Peralta. Depois de umas horas, os pais do pequeno viram a mensagem e correram para a farmácia para pegá-lo. Quando chegaram lá, encontraram seu filho tomando um chá quente e sentado do lado do carrinho de brinquedo. Bem, ouvintes, tudo indica que este fujão russo de 2 anos vai passar um tempo sem andar de carro conversível. Hora de dar tchau. O nosso programa desta sexta-feira, 19 de novembro, está chegando ao fim, queridos ouvintes. A semana foi ótima e repleta de entrevistas exclusivas com Rodrigo Pacheco, Gilmar Mendes, Aécio Neves e Michel Temer. Quem perdeu os programas anteriores desta semana, é só entrar nas contas da Sputnik Brasil no YouTube e no SoundCloud. Passem lá, pois todo dia é dia de maratonar Rádio Sputnik. Para quem estava achando que o cinema soviético e russo em casa acabou, bem, a galera do CPC Umis Filmes decidiu trazer 5 sessões extras de cinema com filmes carregados de realidade, comédia, drama e sempre com uma pegada soviética ou russa. A primeira sessão extra acontece nesta sexta-feira, 19 de novembro e fica em cartaz até o domingo, dia 21. A obra desta semana é de 1965 e escracha a crueldade do fascismo. Na sinopse publicada no site do CPC Umis Filmes, lemos que, aspas, intercalando imagens do presente, ou seja, de 1965, e material capturado do arquivo do Ministério de Propaganda do Terceiro Reich, da coleção pessoal de Hitler e fotografias apreendidas de soldados alemães da SS, Michail Rom, diretor e também narrador do filme, desenvolve uma aguda reflexão sobre a natureza do fascismo, enquanto reconstrói a trajetória de sua ascensão e queda. O documentário soviético O Fascismo de Todos os Dias pode ser conferido no canal do CPC Umis Filmes no YouTube. Não percam, caros ouvintes, e não percam também a obra Variações para Quarteto de Cordas de Kilsa 7, no canal do Zenon Instituto Cultural, no YouTube. Vamos dar uma conferida nessa canção?
Desejamos um ótimo fim de semana para todos vocês, ouvintes. Abraços! Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.